E saíram os números do segundo trimestre do Banco do Brasil, que é um dos ativos que tem aqui na nossa carteira do canal. E esse vídeo eu vou atualizar você qual foi a minha decisão com relação a isso. Eu acredito que muitos que investem no Banco do Brasil ficou naquela situação. Continuo vendo, aumento posição, aproveito a oportunidade. Então esse vídeo é para atualizar aqui você que me acompanha aqui, e principalmente a carteira do canal. E antes de te falar o que eu vou fazer, se eu vendi, se eu comprei, se eu vou manter, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquele like, assim você vai estar me ajudando muito aqui no crescimento do canal. E o Banco do Brasil, ele é um dos ativos que acredito que passa parte da maioria das carteiras pensando em previdência, né? E também no crescimento, porque é um banco bem volátil, onde da volatilidade há crescimento, né? E com relação à carteira do canal aqui, o meu intuito é construir uma carteira de dividendos, de previdência, né? E o Banco do Brasil sempre se encaixou muito bem, desde que eu comecei a investir também em ações, além dos fundos imobiliários, que é o ativo que eu mais prefiro. Mas o Banco do Brasil vem me pagando bons resultados, aí vinha mostrando bons resultados, pagando bons dividendos, mas lá em maio, a gente pode ver aqui, quando anunciou o seu resultados do primeiro trimestre, amargou aí uma queda aí bem gigante aí de mais de 30%, 29,9%, né? Onde chegou no fundo aqui de R$18,35. E eu cheguei a comprar aí no dia 1º aqui, quando caiu esse preço. E é interessante que logo após o anúncio, que foi no dia 14, né, estava na faixa de R$19,85 a cotação, o mercado surpreendeu e todo mundo com o papel subindo, chegando aí a 21,07, e hoje voltou a cair, está em 20,79. E por que surpreendeu essa cotação ter subido, né? Embora o mercado já tinha precificado, é porque o banco apresentou números péssimos, né? Não teve prejuízo, mas teve um tombo bem grande com relação ao lucro, né? 60% comparado ao ano passado e 48% comparado a esse ano, né? De 9,5 caiu para 7,4 para 3,8, isso muito em função da inadimplência do agro, né? E com relação ao semestre, teve 40% a menos de lucro, comparando o primeiro semestre do ano passado com o segundo semestre desse ano, faturando 11,2 bilhões, né? O banco deu lucro, o banco continua sendo um banco com fundamentos, mas o mercado está assustado. E a gente pode ver que o banco, com relação ao ano passado, 7,4 e esse ano 3,8, é o tombo de 48,7 que a gente falou, com relação aos semestres, né? O custo do crédito aumentou muito em função aí que a gente viu aí com relação à taxa de juros a 15%, está atrapalhando o banco, aumentou 56%. Esse custo com crédito, né, que ele pegar dinheiro com o mercado e pagar uma taxa de juros e o spread que ele repassa aí para que ele empreste o dinheiro, né? Então, para conquistar novos dinheiro, comprar mais dinheiro no mercado, tá ficando mais caro para o banco. E aqui a gente pode ver também a diferença de ano para ano, está crescendo comparado ao ano passado, o custo desse dinheiro aumentou. E a margem financeira é onde o banco tem esse spread, esse lucro, né, onde vem a receita do banco, só foi apenas 4,9. Não foi regressiva, mas foi menor. E com relação à prestação de serviço, o banco também teve um crescimento. E outro ponto que afetou muito é a despesa administrativa, que aumentou 1,9. Aí entra a figura do banco estatal, né, das empresas estatais, é difícil cortar custo. E o crédito continua aqui, a gente pode ver com relação a isso. E aqui a gente pode ver uma das principais causas desses números péssimos que o Banco do Brasil, que foi a sua carteira de crédito com relação ao agro. Outro ponto que a gente viu que atrapalhou bastante os lucros do banco foi os juros a 15%, que veio crescendo, a commodity caindo, né? Essa simetria aqui inversa com relação ao juro alto e o preço da commodity, né? Do preço da soja, principalmente, que é o principal produto aí dos produtores que lhe emprestam dinheiro. E a gente pode ver aqui como o juros alto, ele é um vilão. Muita gente, mas juro alto eu ganho na renda fixa, mas ele com certeza afeta o mercado, embora isso é muito particular do Banco do Brasil, porque ele tem a sua maior carteira de crédito no mercado do agronegócio, que está sofrendo aí com essa taxa de juros altíssima. Então esse foi um dos causadores, fora a provisão, embora o banco já avisou aqui que 90%
dos valores relacionados à dívida de 90 dias, que praticamente é o perdido, né? O banco já criou a provisão aqui de 5,4 bilhões, né? E tem aproximadamente 808 clientes aí inadimplentes. E teve um crescimento considerável aqui com relação a ano, né? Então, esse foi um dos fatores do banco ter caído, né? O seu faturamento, né? O seu lucro. E saiu o tão esperado guidance. Acho que é por isso que o mercado aí acabou subindo o papel de novo, que antes tinha incerteza, né? Estava em revisão aqui, principalmente lucro ajustado, né? Com relação à meta do ano, que no início do ano a gente tinha botado uma meta bem alta, ali acima de 40 bilhões de lucro, né? E depois vem em maio com essa em revisão, o mercado pirou. Então, quando tem incerteza, é pior do que quando você tem a certeza, mesmo que essa certeza seja um lucro menor, né? Que o banco prevê aí. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. O banco prevê aí um lucro aí de entre 21 a 25 bilhões nesse ano. Já faturou aí 11,2 de lucro, não é nem faturamento, lucro na verdade. E aqui outros números que não vou entrar em detalhes, que tem vários canais aí entrando em detalhe em cada número, mas esse número aqui é importante, né? Esse número aqui foi muito importante para minha decisão, que vocês vão saber já. E logo após o anúncio, né, do seu resultado do segundo trimestre, o Banco do Brasil soltou esse fato relevante aqui, comunicando ao mercado que houve revisão também com payout, né, onde vai ser fixado em 30%, caindo dos 40% e 45%, que tem sido foi o último anúncio, né, do resultado do primeiro trimestre. E eles reduziram aqui com o foco de reerguer o banco novamente, diminuir o pagamento de payout dos dividendos e dos juros de capital próprio. E também outro anúncio que eles já chegaram à conclusão que eles já pagaram o valor com relação ao lucro atual dos dividendos com relação ao primeiro trimestre, né, o primeiro semestre de 2025. Então não vai sair o valor complementar, que seria agora no mês de agosto, né? Mas mantiveram o calendário para o segundo semestre. Mas esse valor de 30% aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, influenciou muito o meu preço teto, que eu vou compartilhar com vocês agora. E com o cenário anterior do banco reduzir o payout, né, mantendo lá os 40%, que era a menor banda, né, com relação, hoje a carteira estaria com a margem de segurança com ativo de menos 9,13. Tanto que quando caiu abaixo dos 18, dia 1º, eu comprei ações do Banco do Brasil porque estava dentro das minhas regras aqui com relação à carteira, né? Mas com essa previsão de um lucro de ser de 21 bilhões esse ano, né, na menor banda ali, entre 21 e 25, e caindo para 30%, a margem de segurança da carteira já comprometeu. Eu só poderia comprar aqui com as minhas regras, seguindo essa filosofia aqui, essa minha estratégia, quando batesse R$13 a cotação aí, 13,80, abaixo dos R$14. Mas se o mínimo for 6%, seria 18 de novo. Mas é um banco estatal. O banco estatal, eu tenho aí um spread aí de 2% pelo menos, que é o que eu estava praticando com o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, para me comprar novamente, ele teria que estar abaixo dos R$14 para compensar, né? Mesmo assim, ainda está com a margem de segurança aqui muito ruim, de menos 31% com relação à previsão aí de que o banco vai pagar aí no 2025. Mas no longo prazo, eu posso pensar, é uma oportunidade para quem quer aumentar a carteira e está pensando no longuíssimo prazo, sem se preocupar com dividendos agora. É uma excelente oportunidade, embora eu acho que não é minha recomendação de compra nem de venda aqui. Eu só estou compartilhando com vocês com relação à minha visão, com relação ao banco. Mas pensando de forma mais pessimista, o banco já lucrou esse ano 11,2, né, 11 bilhões aí de reais. E comparando aos próximos 2 trimestre que vem, o segundo semestre, né, eu vou me basear o que foi o segundo, porque o banco anunciou aí que prevê que o terceiro trimestre também seja ruim e volte a se recuperar lá no quarto trimestre. Então vamos lá, 3,8 mais 11, que já foi, né, vou me basear pelo segundo, mais 3,8,
sendo pessimista, eu acredito que sendo pessimista o banco atinja 18 bilhões aí, 0,8. Então se eu botar 18 aqui na minha planilha, o banco teria que estar com a cotação no meu preço teto de R$11. Pode acontecer? Pode acontecer. O mercado pode precificar aí o banco com relação a isso, né? Com relação ao dividendos, se estiver pensando nos dividendos. Mas, e depois de muito pensar, de muito calcular aqui, eu tomei a decisão, principalmente com esse anúncio do 30% do payout de queda nesse ano, eu tomei a decisão de zerar minha posição do Banco do Brasil, e era de 6,9% da carteira. E esse foi um dos motivos que eu tomei a decisão de vender o Banco do Brasil. A nova política do payout, que compromete meu preço teto, o risco estatal, que para mim estar recebendo menos, né? E um prêmio tem que ser maior, no mínimo 8% aí de dividendos. A mudança no preço teto, que comprometeu meu preço teto, né? E os critérios de segurança que eu tenho aqui com relação à carteira e a posição fez com que eu tomasse a decisão de vender a minha posição do Banco do Brasil. E aqui eu vou mostrar para vocês a movimentação, as últimas movimentações do Banco do Brasil na carteira. No dia 1º, lá no dia 1º, quando o banco deu aquela queda, uma saída desesperada, atingiu os R$18, atingiu meu preço teto, né? Eu comprei 25 ações, em torno de R$460, e cheguei a 140 ações do Banco do Brasil. A minha meta era chegar aos 200. Mas eu já estava no meu coração de fazer esse giro, de alterar o Banco do Brasil para outra ação que eu vou mostrar para vocês agora. E eu vendi essas 25 com preço a R$19,30. E no dia 15, após o anúncio, principalmente o anúncio depois dos 30%, que eu vi que ia atrapalhar a minha estratégia, eu zerei minha posição do Banco do Brasil aqui no dia 15 e reposicionei para os seguintes ativos. Lá no dia 13 eu comprei 15, que entrou um novo ativo na carteira, que é o BBS3, que eu já estava intuito de entrar na carteira esse mês agora, e reposicionei ali no STEG, no SNEL, no BRB, Banco Partner, BRB 11, no SNEL 11 e no SNAG 11, sempre com foco aí nos dividendos. Com isso eu atingi 400 cotas. No SNEL, logo depois com o que sobrou, eu comprei mais 14 do SNEL, chegando a 414 cotas e 200 ações do Banco Partner e fora as outras 15 do Banco do BB Seguridade, que já vou receber dividendos esse mês. E assim foi o giro que eu tive que tomar a decisão. Nessa movimentação, nossa carteira continua com 10 ativos, carteira nacional e internacional, fundos imobiliários aqui no Brasil e ações, REITs e ETFs lá nos Estados Unidos, onde nossa maior posição aqui é o REITs, Realty Income com 23%, por VOO, o S&P 500, o índice S&P 500 com 11,71%, nossa carteira internacional. Daqui para baixo, nossa carteira nacional, a maior posição é a SNAG 11, com Fiagro com 11,32%, seguido aí com o fundo imobiliário Risa Terrax com 10,72%, o Snell Suna Energia Limpa 10,16%, o Banco BI Partner, que é uma ação com 9,13%, outra ação com Caixa Seguridade com 8,91%, Gari 11, um fundo imobiliário, 8,10%, outra ação aqui, o Kepler Weber com 5,41%, e outra ação aqui que é o BB Seguridade, que é o nosso novo ativo na carteira aqui, com a lanterninha, mas a gente vai trabalhar aqui para ir aportando e crescendo a nossa carteira de dividendos. E tá aí, nossa carteira, uma movimentação importante. Eu poderia ter deixado o banco quietinho, parado, mas nesse começo que eu estou construindo uma carteira agora inicial, um alicerce que gere renda para se autoalimentar, o Banco do Brasil seria algo que eu não estaria aportando tão cedo. Posso vir aportar de novo, né? Se o banco cair aí a cotação, abaixar dos 18 ou até menos R$14, aí eu volto aí a aportar no banco. Mas comenta aqui comigo. Como é que foi a tua carteira aí com relação ao Banco do Brasil? Você tem Banco do Brasil na tua carteira? Você vai esperar, vai aportar, vai vender ou vai aguardar melhores resultados? Comenta, compartilha com a gente aqui. Te agradeço por estar comigo até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, dá aquele joinha e comenta aqui com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.